Olá pessoal, eu sou a Edna, a professora de literatura. E nesse nosso curso nós estaremos falando sobre os principais aspectos da literatura luso-brasileira. Luso, não se esqueçam, é o termo que se refere a Portugal, a terra de Luso. Nosso curso está estruturado da seguinte maneira: uma aula sobre literatura portuguesa, uma aula sobre literatura brasileira, a fim de que você possa perceber com mais clareza qual é a relação existente entre elas. Mas antes de qualquer coisa, é importante que a gente defina o que é essa literatura. Tal definição não é algo muito simples e demandaria uma série de reflexões, mas para os limites desse nosso curso, podemos entender a literatura como não só a produção e a composição de textos escritos em prosa ou em verso, mas como também todo o conjunto dessas produções de um determinado país ou de uma determinada época. Vejamos agora uma imagem muito importante para o nosso curso. Vejamos que imagem é essa. Nós temos aí no mapa a região da Península Ibérica. E essa região é uma região muito importante, porque é aí, em meados do século XII, que tem início a história da literatura portuguesa tal qual nós conhecemos hoje. Isso lá por volta do século XII, quando Portugal se constitui como um Estado independente. Toda essa produção, toda a literatura, ela é dividida em grandes movimentos, em grandes escolas ou estilos de época. Antes dessa divisão em estilos e movimentos, a história da literatura apresenta ainda uma outra grande divisão, que são as eras. Nós temos na história da literatura portuguesa a era medieval, a era clássica, a era romântica ou moderna e a era contemporânea. Mas em função da visão de mundo dos artistas, das características de cada período, essas grandes eras se dividem em momentos menores, chamados, aí sim, movimentos ou escolas literárias. Esses movimentos, essas escolas, não devem ser entendidos como compartimentos estanques, como uma série de gavetinhas separadamente. Não, ao contrário, não há um período certinho que marca o término de um movimento e início de outro. Essa divisão é apenas um recurso didático para facilitar a compreensão do aluno. Até porque há sempre um período de transição entre a ascensão de um novo movimento e o declínio de um movimento anterior. Sempre temos autores que apresentam características não só de uma escola, mas de outras escolas, como é o caso de Camões, comumente estudado como um poeta do classicismo, mas que apresenta características medievais, maneiristas e até mesmo barrocas. Para que você fixe bem essa ideia de estilo individual do poeta e estilo de época, vejamos o próximo esquema. Passemos a ele. Há um estilo individual que representa a característica particular, a maneira do artista trabalhar a língua e encarar o mundo. E um estilo de época, que corresponde ao conjunto das características comuns de um determinado grupo de autor num certo período da história. A literatura brasileira também é dividida, mas tal divisão nós só veremos nas próximas aulas. Hoje nós falaremos do trovadorismo. E para isso, passemos então a essa imagem. Vejamos qual é a cena que de alguma maneira representa o período. É neste ambiente palaciano que tem início o primeiro movimento da literatura portuguesa na era medieval, o trovadorismo. O trovadorismo surge com a figura dos trovadores medievais. Trovadores vem do termo trovador, que significava achar, encontrar. Cabia ao poeta encontrar a música e adequá-la aos versos. Neste período, nós temos a imagem desses trovadores que produziam canções para serem tocadas, cantadas aos sons de instrumentos musicais. Vejamos agora uma imagem símbolo deste período. Aí nós vemos os trovadores, os famosos trovadores medievais.
O primeiro texto português, da literatura portuguesa, que se tem registro é a Cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveirós, comumente classificada como uma cantiga de amor. Toda a produção poética desse período acaba sofrendo uma divisão. Vejamos agora como se divide a poesia trovadoresca. Nós temos dois grandes grupos, as cantigas líricas, em que predominam os temas amorosos, e as cantigas satíricas, em que predominam a crítica e os efeitos cômicos. Passemos agora à divisão das cantigas líricas. As cantigas líricas, por sua vez, se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Agora nós veremos um exemplo de uma cantiga de amor. Senhor Fremosa, pois me não queredes, crer a coita e que me ten amor. Por meu mal é que também parecedes, por meu mal vos filhei por Senhor. E por meu mal tão muito bem ouí, dizer de vós por meu mal vos vi, pois meu mal é quanto bem vós havedes. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um poeta que se dirige, um trovador, que se dirige à sua amada, que mostra-se indiferente ao seu sofrimento de amor, o que na época era conhecido como coita, como sofrimento amoroso. Nas cantigas de amor, nós temos um homem falando, cantando do seu sofrimento em relação a uma mulher que sempre estava num plano superior, era aquela mulher idealizada, inatingível. O ambiente dessas cantigas de amor era a corte, era o nobre que produzia essas canções para suas amadas ou para sua amada. Vejamos agora um outro exemplo de uma cantiga de amigo. Passemos a ela. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se verá cedo. Se vistes meu amigo, e porque eu suspiro, e ai Deus se verá cedo. Nas cantigas de amigo, ao contrário das cantigas de amor, em que o homem cantava o seu sofrimento pela mulher inatingível, nós temos o quê? Nós temos agora uma figura feminina. O eu lírico é feminino. Embora elas também sejam escritas, elas também eram escritas por homens, mas que se faziam passar por mulheres. As cantigas de amigo apresentam um ambiente mais pastoril, mais voltado à natureza. E aí nós encontramos uma mulher que canta a saudade do amado, frequentemente chamado de amigo. Nesse seu cantar, ela sempre dialoga ou com a mãe, com a amiga ou com algum elemento da natureza. As cantigas satíricas, por sua vez, também apresentam uma divisão. Vejamos qual é. Nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Vejamos agora um exemplo de uma cantiga de escárnio. Uma dona, não digo eu qual, não agoirou o gano mal, pelas oitavas de Natal. Ia por samissa ou ir, eu ouvi um corvo carnaçal e não quis da casa sair. Nas cantigas de escárnio, nós encontramos uma sátira indireta. A pessoa criticada, a pessoa que é atacada, ela não é identificada. E isso se dá através da ambiguidade e das sutilezas, como nesse trecho que acabamos de ver, em que o poeta, em que o trovador, aliás, porque na época nós não podemos falar em poeta, e sim em trovador, o trovador, ele vai cantar aí a história de uma mulher que deixou de ir à missa para ficar em casa, e o motivo que a fez ficar é a companhia do amante. Já as cantigas de maldizer apresentam uma sátira direta. A gente pode até identificar quem é a pessoa criticada. Muitas vezes o trovador se utiliza até de termos, de palavras de baixo calão, os nossos atuais palavrões, inclusive obscenidades. Vejamos agora um exemplo de uma cantiga de maldizer. Ai, dona feia, foste vos queixar,
porque vos nunca louvei meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona Fea, velha e sandia. Perceberam como aqui a sátira é mais direta, o ataque é mais direto? O trovador chega, inclusive, a chamar a senhora, até então idolatrada, chega a chamar a senhora claramente de feia. Neste período, nós também temos as famosas novelas de cavalaria. Vejamos agora uma imagem que nos reporta a elas. Passemos para essa imagem. Reparem aí que nós temos os cavaleiros medievais, símbolos das novelas de cavalaria. Nas novelas de cavalaria, nós temos o quê? Nós temos narradas as grandes histórias e as grandes aventuras dos cavaleiros medievais, isso entre outros assuntos. Entre as mais conhecidas, nós temos a novela A Demanda do Santo Grau, que vai narrar a história dos cavaleiros da Távola Redonda, dos cavaleiros do rei Arthur, que partem em busca do cálice sagrado em que José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos a aula de hoje, não se esqueça, a literatura portuguesa, assim como a literatura brasileira, está dividida em grandes eras que, por sua vez, se dividem em períodos menores. E este nosso primeiro período é o trovadorismo, em que nós encontramos as cantigas de amor, as cantigas de amigo, isso no caso das cantigas líricas, e no caso das cantigas satíricas nós encontramos as cantigas de escárnio, aquela sátira mais indireta, mais sutil, e as cantigas de maldizer, em que o poeta realmente ataca uma pessoa. E ainda as novelas de cavalaria, que vão narrar os grandes feitos dos cavaleiros medievais. Por hoje é só, e até a nossa próxima aula.